pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo essa semana que se inicia, tá bom? Espero que todos curtam esses vídeos. Essa semana eu vou tratar sobre uma sériezinha falando sobre o comportamento infantil, tá bom? Eu acho importante alinhar essa estrutura dos sentimentos das crianças, pais e escolas, visto que as escolas hoje estão assumindo a maior parte do tempo que a família deveria estar com a criança, mas por N motivos isso não acontece, tá bom? Hoje eu vou mexer no vespeiro. O Clássico vai falar sobre o que hoje, pelo amor de Deus. Gente, mentiras. As mentirinhas que as crianças, elas inventam, né? E alguém deve estar dizendo aí assim, meu filho não mente, meu filho nunca mentiu, meu filho, graças a Deus, existem crianças que realmente não mentem. Mas lembra que mentira é tudo aquilo que não é verdade. Então, se aquilo que não é verdade, então é mentira. Deixa eu contar um relato para vocês de uma turminha que foi minha, tá? Na escola que eu trabalhei, a turminha tinha 3 aninhos, era do estágio 3, na época nível 3, a outra escola, eu era professora. Estávamos eu e a diretora no parquinho, tá bom? Vou começar por aqui. E a diretora, a criança ia cair e a diretora segurou na minha frente, ela segurou a criança para que ela não caísse e a criança voltou-se para a diretora e disse assim, vou falar para minha mãe que você me bateu. Gente, ela falou, Giovanni, hoje é um rapaz, ele não tá aqui. O rapaz já tá lá pro IF, já tá fazendo faculdade e tudo. Faz muito tempo. Giovanni, eu não menti. Eu não bati em você. Você me bateu. Aí a gente teve que chamamos a família, porque isso é preocupante. Porque as famílias, elas criteriosamente acreditam nos filhos, porque em casa eles têm o costume de não mentir. E lembre-se, gente, para tudo tem a primeira vez. E aquela primeira vez, quando vem com algo tão impactante, realmente causa surpresa e até nos deixa numa situação constrangedora enquanto escola. Né? Porque como é que a gente vai dizer, teu filho não mente e eu minto? Então isso vem, geralmente começa com pequenos indícios, sabe? São pequenas fagulhas que vão aparecendo e a coordenação tem que estar ligada junto com os professores. E sempre que aquela criança inventar algo... Gente, olha, criança passa por várias fases. A criança passa pela fase da mentira. A criança tem a fase de pegar o brinquedinho, as coisas, material escolar. Eu fiz isso, eu estudava o primeiro ano lá no Lourdes Guilhermes, aqui no Jiqui, que hoje é Neópolis, né? Dividiram tudo com Neópolis. No Jiqui, eu lembro que eu levei para casa um apontador de uma coleguinha. Entendeu? Eu levei uma boa surra, né? Tive que devolver o brinquedo, mas infelizmente hoje a gente não pode agir dessa forma. Tá aí a disciplina positiva falando isso, né? E a própria maneira de nós conduzirmos essas situações, graças a Deus, vem melhorando ao longo do tempo. Então, gente, criança mente, criança pega, criança vai ter a fase da descoberta, a descoberta lá para os 5 anos e meio, 6 anos, a descoberta sexual faz parte da criança, onde ela vai entender o que é pênis, o que é vagina, o que é um menino, o que é uma menina, enfim. Então, quando essas situações acontecerem, o mais importante da coordenação dos professores e pais é a escuta. Sempre a escuta, o que está levando essa criança a ter esse tipo de comportamento, uma vez que ela nunca teve isso. Gente, são vários critérios. Eu vou destacar só alguns para o vídeo não ficar muito comprido. Assim como os adultos, às vezes a criança, ela mente para não desapontar alguém. Esse é um dos maiores motivos, porque... tipo assim, ela tem medo de machucar o papai e a mamãe vai ficar com raiva, ou a professora, fica com raiva na nossa linguagem, né? Da criança desapontar a professora, ela vai ficar triste comigo. Então, esse é um dos motivos.
Quem derrubou o brinquedo? Não fui eu, mamãe. Começa com esse não fui eu, mamãe, não fui eu, professora. Então coloca a culpa no coleguinha que não foi ele. Empurra o coleguinha e diz porque foi o coleguinha que bateu primeiro. E a professora precisa estar levando essas demandas para as famílias. Enfim, isso aí é um indício de pequenas mentiras que vão surgindo e se a gente precisa alinhar. O primeiro ponto, para não desapontar alguém. Segundo, para conquistar algo que quer. Com a criança, desde que nasce, ela é chantagista. Isso aí também eu falo muito isso, principalmente nas visitas, né? É tipo uma chantagem, quando elas querem conseguir algo. Só que a criança ali utiliza da mentira para conquistar algo que quer. Quem nunca fez isso? Então, esse é um dos pontos. Para impressionar alguém. Olha que desenho lindo, quem fez? Ai, mamãe, fui eu quem fiz. Ah, papai, fui eu quem fiz. Mas não deixa de ser mentira se ela omitiu a verdade ali. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. E outro motivo de que leva as crianças à mentira, um dos outros motivos é evitar punições. Quebrou o lápis do amigo, às vezes foi até sem querer, ou às vezes a mesma criança quebrou mesmo no momento de estresse, ela vai lá e quebra. Eu já vi vários casos onde a criança vai lá e quebra mesmo o lápis, rasga o caderno, faz aquela coisa toda. Gente, o próximo vídeo vai falar sobre a raiva, eu acho, sobre a raiva infantil. E ela mente para não ser punida, porque sabe que dependendo de como os pais conduzem o contexto das coisas que acontecem em escola, as queixas de escola ou mesmo de casa, a família geralmente pune de alguma forma. Então isso leva sim a criança a mentir. Não só a criança, e às vezes até nós adultos usamos disso, né? A gente às vezes mente para escapar de alguma acusação, de alguma coisa. Então, como lidar isso, gente? Como lidar com essas mentirinhas infantis? Primeira coisa, desde a base, desde muito pequenininho, isso é muito importante. Vocês, coordenadores, quando isso começar a acontecer, porque aqui é um vídeo, um canalzinho, um espacinho para coordenadores, isso está acontecendo, chama a família e orienta da seguinte forma. Primeira coisa, família, a gente tem que estruturar nossas crianças, que doa o que doer, a verdade tem que prevalecer na nossa família. Fala isso com a turminha, coordenador chama a professora e já coloca lá nos combinados de sala, falar a verdade sempre. Quando a criança é cercada, olha, não é que você vá dizer que mentir é normal. Mentir não é normal, gente. Mentir não é normal. Porém, a mentira leva a algumas coisas, algumas recompensas desagradáveis. A mentira leva a isso. Então, por mais dura que seja, a verdade tem que prevalecer. Em nossa família, em nossa escola, entre professores, enfim, o vínculo tem que ser verdadeiro. Primeira coisa. Segunda coisa, papai e mamãe, professor também, coordenador, dá exemplo. Não adianta, a coordenadora vai lá, chama a família, mãe, vem cá, tá acontecendo isso. Isso são várias conversas, se for o caso, leva para psicóloga educacional, tá certo? Se a escola tiver, leva para... Porque isso vai para além da escola, às vezes está dentro de casa, o pai liga, aí a criança atende, aí o pai diz, ó filho, se for fulano, fala que eu não tô. Então ele escuta, a criança tá ali, ela tá escutando tudo. O vizinho tá lhe chamando, fala que eu tô dormindo. E são pequenas mentiras. E que a criança ali tá aprendendo. A criança é uma grande espectadora dos nossos erros, tá? E reproduzem. Criança aprende pelo exemplo, aprendam isso. Papais, mamães, coordenadores, professores, todo mundo. Então, não criar armadilhas. Filha, ó, se você não falar a verdade, eu vou te levar na escola amanhã e vou botar você de frente ao coleguinha. Não faz isso. Não constrange teu filho. Filho, eu acredito só que essa
eu tô achando que não tá bem contada, sabe? Que tal a gente fazer uma reunião? Mas eu prefiro ouvir do meu filho, aí começa a encher a bola dele, dela, né? Enfim. Então, não crie armadilhas, tá certo? Não crie armadilhas para as crianças. Manter a calma. Manter a calma. Porque das vezes que ela cometer essa pequena infração, ela vai confiar e vai ter alguém, vai saber que alguém acolheu de forma tão tranquila que torna-se constrangedor ela mentir. Não há necessidade de mentir. A gente tem que falar para a criança que não há necessidade da mentira, que papai e mamãe confiam muito nela e o coordenador tem que passar essa confiança para os pais, dizer, olha, conduz dessa forma, fala desse jeitinho aqui, que eu tenho certeza que ele ou ela vai entender, que ele ou ela vai ser, o processo vai ser bacana. Tá? Então, manter a calma. Poxa, de novo, você mentiu, não sei o que. Gente, lembrem-se, a criança, ela está no processo, o córtex frontal, pré-frontal dela ainda não está estruturado neuralmente para organizar as coisas. A gente vai falar disso aqui no próximo vídeo, sobre algumas dinâmicas para a gente saber identificar as emoções, tá certo? Então, é um trabalhinho, olha, de formiguinha, vocês vão estar toda a vida. Olha. E existem literaturas que vocês podem estar contando para as crianças, que eu até tomei nota aqui, tem um que é Verdade Segundo Arthur, e a história do nosso querido Pinóquio, que era uma criança que toda vida que mentia o nariz, ó, crescia. Mas aquele crescimento do nariz dele não é que crescia, não. Crescia porque ele era um boneco feito de madeira, né? Então, o Gepeto lá fez ele com aquele intuito lá. Mas toda mentira, ela traz consequências que não são legais pro papai, pra mamãe, pra escola. Olha, a tia brigou com o amiguinho, a gente fala brigou, né? Chamou a atenção do amiguinho, mas foi você quem fez, não foi legal, o coleguinha ficou triste, né? Então não foi legal o que você fez, você que jogou o brinquedinho no chão, não foi o amigo. Poxa, eu acredito tanto em você, eu quero voltar a acreditar em você, mas você tem que me provar, passa responsabilidade. Criança ama responsabilidade. Então, passa essa responsabilidade para ele de sempre contar a verdade, que é muito melhor contar a verdade, que os frutos serão muito, mas muito mais benéficos para eles e para todo o contexto da vida dele, quer seja na escola, quer seja em casa, quer seja em qualquer lugar. Então, nunca taxa. Olha, papai e mamãe nunca mentiu para você. Papai e mamãe nunca mentiu para você. E de repente pode ser que você tenha cometido aquelas gafes, né? Mamãe, eu quero suco. Aí ele vê que tem suco na geladeira, mas o suco acabou. Não, o suco é pra janta, você já tomou suco, não vai mexer no suco. Vai dizer que o suco acabou. Ele sabe que tem suco. Ele sabe que tem bala, ele sabe que tem biscoito, ele sabe que tem o que ele quer. Então fala sempre a verdade. Como é que eu vou cobrar algo de alguém se eu faço o contrário? Tá bom? Esse foi nosso videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre uniformizada, né, aqui, que a gente falou sobre uniforme, vou estar sempre uniformizada, vou fazer outros designs, mas, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado das dicas aqui. Qualquer coisa, curte o nosso vídeo, nosso canalzinho lá no YouTube, tá bom? Beijo, fica com Deus.